Olá, seja muito bem-vindo ao programa Conexão com André Rummel, aqui na Rede Super TV Curitiba. Estamos numa série muito legal sobre atendimento e vendas, falando não só de processos, de ferramentas, mas falando também de como isso precisa ser bem gerenciado. E o Anderson Biscaia está contando para a gente aqui, além da sua experiência, né, Anderson? Contando já alguns casos aí do que você já viu dentro desse mercado, né? E falando disso, a gente também tem uma questão que se relaciona com o atendimento e com as vendas, evidentemente, que é a cultura da organização e também as questões hoje de governança, de compliance, né? Até a própria LGPD, os dados que você captura hoje de um cliente, muitas vezes acabam sendo dados sensíveis e precisam ser tratados. Tudo isso precisa estar envolto nessa estratégia. Por isso a importância de contratar empresas que saibam o que estão fazendo, né? Sim, André. Eu acho que assim, o bem precioso, né? Você comentou no episódio passado que o principal ativo de uma empresa são os clientes, mas o bem precioso que existe dentro das organizações são os dados, né? Então os dados são sensíveis, a gente precisa cuidar e realmente se preocupar com empresas que têm a preocupação de salvaguardar isso. É importante, porque a informação ela pode ser disseminada de maneira errada, né? Então, isso aí é importantíssimo. E dentro da organização, André, a gente olha justamente a preocupação com a governança da empresa, sim, né? E quando a gente olha em governança, a gente está preocupado ali em 3 pilares principais, né, da governança. Primeiro é processo, né? Segundo, pessoas e terceiro são ferramentas. Processo a gente encara processo como sendo o todo, né? No que diz respeito a fluxo de operação, regras, políticas, né? Informações diversas, tudo aquilo que vai trazer compliance para a empresa, né? Ou seja, de que maneira a empresa precisa trabalhar, como ela deve seguir. E isso não é necessariamente só para empresas grandes, né? É importante, quem está nos assistindo aqui, o que nós estamos falando serve para empresas de todos os portes. Porque às vezes o pequeno empreendedor, ele acha assim, não preciso disso, ou não preciso cuidar dessas regras, né? Mas a legislação, principalmente a LGPD, fala de todo tipo de tratamento de dados. Então se ele não cuidar na pequena empresa, aquilo pode arrebentar ele, né? Sim. Então, o dado sensível, né, quando a gente está falando de LGPD, a gente está justamente preocupado com os dados sensíveis do negócio. E quais são os dados sensíveis? Aquilo que diz respeito à caracterização, à ação, né, informação específica de um indivíduo ou de uma organização. Aquilo que é dado público, ok, sem problema, mas aquilo que é sigiloso eu preciso cuidar. E aí, olhando no processo de governança, as pessoas precisam entender. Então eu tenho que ter regras, eu tenho que ter, quando a gente fala de governança, é cuidado daquilo que está dentro da organização. E você comentou bem, André, muitos empresários menores, né, ou que estão iniciando a sua jornada empreendedora, a preocupação base é justamente como é que eu vou tratar os meus dados como organização, que tem dados sensíveis que eu preciso olhar. Como é que eu vou cuidar dos dados do meu cliente, né? Porque eu tenho informações do cliente direto, para quem trabalha o mercado que se chama B2C, né? O negócio para consumidor direto. Às vezes eu captar informações, como é que eu vou tratar isso? E são detalhes que envolvem todo o aspecto de governança. A governança nada mais é do que eu colocar ordem em tudo aquilo que está acontecendo dentro da empresa. E aí eu olho processos, olho pessoas, porque sem pessoas as coisas não funcionam, né? E ferramentas que vão organizar isso tudo. E isso é interessante, né? Eu lembro de uma vez que teve uma compra suspeita no meu cartão, aí automaticamente já pedi ali o bloqueio do cartão, mas me chamou a atenção que esse era um cartão virtual que eu já usava para as compras na internet, né? E aí quando chegou a fatura, era de um estabelecimento que eu conhecia. Eu falei, mas nunca comprei lá de forma virtual, sempre comprei com um cartão físico, né? E aí aquilo me incomodou muito, né? Até que eu peguei e fui lá no estabelecimento. E para minha surpresa, o dono do estabelecimento falou, não, ele não usou essas palavras, mas houve um vazamento de dados, né? Um funcionário lá pegou os números de cartão de crédito de vários clientes e saiu fazendo compras, né? Aí falei, puxa, e agora, né? Ele falou, não, se o banco não te ressarcir, eu vou acabar ressarcindo e tal. Mas olha o prejuízo que trouxe para um pequeno comerciante, né? Claro, o banco depois acabou cancelando a compra, não tive que gerar nenhum transtorno para esse empresário, mas se eu não confiro a fatura, eu não descobriria, mas veja como é importante que o pequeno empresário também faça esse cuidado, né? Sim, sempre, né? E
olhando ali a cadeia do processo, né, da governança, perdão, pessoas, né? O ser humano é falho, né? Ele erra. E se eu não tenho, como é que eu vou, fazendo aqui um direcionamento, né? Como é que eu vou instruir o meu colaborador, treinar meu colaborador, se eu não tenho o início, né? Que é justamente a parte quando a gente fala de processo, a gente está falando justamente da organização, documentos, regras, ações, né? É verdade. Então, e no fundo, vai se pecar daí pelas coisas básicas que poderiam ter sido evitadas, né? E não é caro evitar esse tipo de coisa, né? não. Um tratamento de dados hoje, um software qualquer consegue ali eliminar aquilo e só vai dar os dados para quem realmente tem uma senha mestre, por exemplo, né? Então não é tão difícil assim, né? O pessoal às vezes gosta de trabalhar ou viver na corda bamba, né? Na lei, né, geral de proteção de dados, na LGPD, lá tem uma multa, né? A multa é altíssima. E ela não faz distinção se pequena empresa ou grande empresa. Não, né? Ou seja, eu, né, como detentor ou administrador dos dados, né, eu tenho que garantir a segurança disso. E se há um vazamento, eu corro o risco de ser acionado exatamente. Agora, voltando um pouquinho na questão do trabalho em si, a Bicorp, além de ser uma empresa que faz negócio com empresas para as soluções de atendimento e vendas, vocês também fazem trabalhos voluntários, né? Conta um pouquinho para nós dessa história. Dentro da cultura organizacional, isso já vem de um tempo, né? Na verdade, ele aflorou na pandemia. Né? Legal. Nós, lá na nossa igreja, a gente desenvolveu um programa também muito parecido com isso aqui, André, para auxiliar os empreendedores, mas com objetivo técnico, né? Sim. Então a gente tinha lá, o programa se chamava Recomeçar, e a ideia era justamente entrevistas, traziam um especialista para falar sobre um tema específico para auxiliar os empresários. E ali, na verdade, nasceu essa... na verdade, nasceu antes, né? Mas ali é onde que aflorou esse aspecto voluntário. Eu desenvolvo um trabalho hoje junto com a minha esposa também de educação financeira, né, para casais. Desenvolvo também uma educação corporativa com princípios cristãos. Né? Então, dentro da nossa igreja lá, a gente aplica um curso, treina, auxilia. Né? E a gente tem ali também alguns sonhos um pouquinho maiores também, que quem sabe Deus vai realizar também dentro dessa pegada. É que a missão e o propósito também tem que ser tocar a vida de outras pessoas, né? Exato. E que legal que vocês têm isso no DNA. Inclusive no próximo episódio eu quero que você conte um pouquinho como que é a relação de vocês, né, em fé e crendo que o Senhor tem isso como um propósito para a vida de vocês. Vai ser bem bom escutar você falando disso também. E você que está assistindo a gente, se perdeu alguns dos episódios que já passaram, entra lá no canal do YouTube da Rede Super TV Curitiba que você vai conseguir assistir. A gente vai para um rápido intervalo e eu volto com uma reflexão para abençoar a sua vida. Você já imaginou ter o controle total das suas finanças pessoais, alcançar suas metas financeiras e realizar seus sonhos? Acredite, é possível. Descubra como. Inscreva-se no curso de Finanças Pessoais com André Rummel. Acesse o QR Code que você está vendo na tela e faça parte dessa jornada transformadora. Atenção, empresários! Que tal parar de desperdiçar horas do dia do seu colaborador buscando por documentos e informações desorganizadas? Conte com a 4A Consultoria para apoiar o seu negócio. Você tem um imóvel em Curitiba que precisa de uma boa administração e ser bem cuidado? Venha falar conosco, venha nos conhecer. Estamos dispostos a te conhecer e a cuidar do teu imóvel. Venha conhecer a Fiorentina Imóveis. Precisa vender mais? Nós ajudamos sua empresa a escalar as vendas de forma estruturada e eficiente. Bem-vindo à nova era da gestão comercial. Provérbios 13:3 diz assim, na NAA: quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. A verdade é que nós temos que cuidar com aquilo que sai da nossa boca. Não só no sentido de gerar vida ou acabar gerando morte, mas também no sentido de que o que estamos falando vai edificar a vida de outras pessoas. Eu tenho dito que em tempos como o que estamos vivendo, a melhor ferramenta que nós temos é não disseminar aquilo que pode trazer tristeza, caos ou pânico.
Pelo contrário. Temos que compartilhar a palavra, temos que compartilhar mensagens de bom ânimo, temos que compartilhar cenários e situações que possam trazer esperança e não cenários que tragam confusão, não cenários que tragam dificuldade. Vale a pena quando nós conservamos as nossas palavras, porque nós vamos proteger a nossa própria vida. Agora, quando nós não cuidamos disso, muitas vezes vamos nos arruinar porque estamos usando palavras torpes ou palavras que não edificam a vida de ninguém. Ou pelo contrário, possam passar pelo âmbito da fofoca, o âmbito ainda da maledicência. Então nós temos que cuidar muito. Você empreendedor, empreendedora, ou você que trabalha, ou profissional liberal, ou trabalha em alguma empresa, dentro do ambiente corporativo isso também é uma realidade. Nós precisamos aprender a ser sal e luz e gerar vida com aquilo que a gente fala. Então vale a pena você profetizar aonde você trabalha, sobre as pessoas que estão com você, sobre o seu chefe, sua chefe, as pessoas que estão envolvidas na sua atividade do dia a dia. Profetize palavras de bênção, você vai ver uma grande transformação na sua vida. Assim como a gratidão tem que ser exercitada, profetizar, usar a sua boca para falar o bem, também precisa ser exercitado. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fica com a gente aqui no Conexão com o André Hummel. Se você perdeu alguma série, algum episódio dessa série que estamos gravando, ou ainda quer assistir outras séries já gravadas, no canal YouTube Rede Super TV, aqui de Curitiba, tem tudo lá. Deus abençoe poderosamente vocês.